mestre Diderot, que tanto tem contribuído aqui para esclarecer muitas coisas do nosso passado aqui de Torres, região, tem sido uma referência assim para nós, né, que estamos ligados a essa questão, a preservação do patrimônio. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para tu fazer um breve resumo, né, da tua literatura a respeito da nossa região, né, que começou com o Detetive do Passado, onde tu faz um resgate da tua ancestralidade, né, da ancestralidade da própria cidade e da região. Depois o Memorial dos Negros, né, que é um trabalho magnífico de resgate assim da presença negra em Torres, né? E, por fim, a Casa Número Um, onde tu tem, além da publicação, um papel muito importante na preservação desse patrimônio fantástico que a gente tem aqui tão dilapidado, né? Assim, Jorge, esse meu caminho até chegar em Torres, na história de Torres, nos meus ancestrais de Torres, definindo bem das Torres, né? Eu gosto de falar sempre dessa minha ancestralidade. Foi um caminho bem longo, né? Um caminho de uma vida. Desde menino, eu carregava comigo algumas perguntas, e uma das perguntas que eu apresentei sempre para meus avós, para meus pais, era de onde nós viemos. E eu respondi, eles respondiam para mim, ou ficavam nas reticências e davam respostas curtas, que ficavam mais ou menos naquilo, alguma coisa muito reticente, que eu não sentia confiança naquilo. Então eu fiquei com essa sensação a vida inteira. Enquanto meus pais, meus avós eram vivos, eu procurei conversar com eles a respeito disso. E eu guardei essas memórias todas comigo, mas na minha acepção, incompletas para aquilo que eu precisava. Então eu passei uma vida inteira matando um leão por dia, né? E a partir de um determinado momento eu passei a matar dois, três, quatro por dia. Mas chegou num determinado ponto que eu conquistei algumas condições que me deram possibilidade de eu rearrumar as coisas, puxar um freio de mão assim nessa faina da vida, né? E procurar responder ou dar sequência para algumas coisas que eu havia deixado incompleto nesse trajeto todo, né? E uma delas foi trabalhar minha ancestralidade, conhecer já com uma formação melhor, né? Eu primeiramente comecei a trabalhar a ancestralidade da onde o coração me mandava. E o coração me apontava para o lado da minha mãe, dos meus tios, das minhas tias, que preencheram a minha vida de garoto com uma consistência, com um amor, assim, uma coisa in, incrível. E lá eu fui desvendando aquelas coisas todas, e quando eu considerei aquela parte completa lá da minha mãe, do ramo da minha mãe, eu passei para a linha do meu pai. A minha mãe era lá daquela região de Encruzilhada do Sul, toda aquela turma lá de açorianos e portugueses que fugiram com a invasão castelhana de Rio Grande, né, tomada, e vieram bater na Serra de Sudeste, Canguçu, e de lá se espalharam ali para Encruzilhada, Piratini, aquela região toda. O meu pai é de Torres, ele é foi da Rua Nova, desde garoto. Isso é o que eu sabia e tive aí em Torres, na Rua Nova, na casa dos meus avós, muitas vezes. E com histórias sempre muito incompletas, né? E quando eu ataquei mesmo essa parte de Torres, para mim foi uma, uma surpresa maravilhosa, porque eu acabei chegando nada menos, nada mais que o Alferes Manuel Ferreira Porto e a mulher dele, Jerônima, né? Que tem uma ligação profunda com a história de Torres, né? É praticamente o cerne dessa coisa toda aí no alto da Torre Norte, voltado para a Lagoa das Torres, não é?
Então é uma presença marcante, não é a única, mas é uma presença que deixou assim um legado muito interessante em termos históricos, né? Que foi muito bem estruturada pelo professor Ruschel. E lá, trabalhando essa coisa da ancestralidade, num determinado momento, depois de concluso, eu achei que devia publicar, e foi o Detetive do Passado, sua viagem a Leimar. E ali eu deixei registrada essa ancestralidade. Depois, o Jorge, é, eu sentindo, conversando com a turma toda de Torres, historiadores, pessoas interessadas, eu percebi uma ausência muito grande, que era do falar dos negros aí no local. E essa ausência, e muitas vezes as negativas que eu encontrei de querer falar dos negros, de pessoas daí do próprio local, é, me fez, na realidade, me motivou, né, a escrever o Memorial dos Negros, e aonde eu procurei dar a minha contribuição, colocando os negros como uma parte importante na formação histórica do lugar e da própria sociedade que veio se constituindo ao longo do tempo. Depois me encontrei com a casa número 1, no estado que ela estava, naquela situação lá em 2017, 2018, e aquilo me traumatizou bastante. E encontrei pessoas que me ajudaram muito na ocasião a reunir o que já havia, se sabia na realidade sobre a casa número 1. E nesse aspecto, essa junção toda acabou resultando o marco histórico de Torres. Foi também uma contribuição muito que eu entendo que eu tentei deixar para a história e para a área das pessoas que tratam com patrimônio, né? Fazer assim um esforço para revitalizar a casa número 1 no sentido de patrimônio, né? Ela nada mais é do que a testemunha mais longa, mais velha, a mais antiga de todas. Tudo que aconteceu por aí, a partir da formação do núcleo urbano, alguma coisa assim na primeira década de 1800, a casa número 1 é testemunha. Né? E ela é hoje a testemunha mais antiga de toda a região. Não existe outra edificação na região mais antiga do que ela. Ela é realmente um marco. Mais recentemente me apliquei muito para produzir um livro com aquilo que eu havia entendido na realidade desses livros, para fazer esses livros. Para fazer esses livros eu tive que estudar muito, pesquisar muito, mas muito mesmo. E eu acabei percebendo que aquilo que eu identifiquei que traduziria aquilo que eu pensava era alguma coisa como se fosse a região das torres, que não é de minha autoria. Esse conjunto de palavras foi o professor Ruschel que, na realidade, colocou, me apropriei, agora redefini. Redefini, estabeleci limites, e esses limites eles tratam da parte sul, mas a parte norte também do Rio Mampituba. Então, nesse último livro, o título é Rio Mampituba, Santa Catarina barra Rio Grande do Sul. A apropriação das terras a partir da margem norte, né? Em relação à tua primeira publicação, Detetive do Passado, né, em que tu faz esse percorrido aí por toda o teu passado familiar, né, e enfim, da própria região, eh, eu me lembro assim que quando eu te conheci, eu já andava ali pelos lados do Morro dos Macacos, que é na ponta sul da Lagoa do Sombrio, bem onde ela começa, né? E sempre me chamou muita atenção as ruínas de uma velha casa que tinha lá. E aí, olhando o teu livro, né, a gente vê que tem um croquis que reproduz a estrutura original da casa.
Atualmente a gente vê apenas ali parte dos alicerces e um pouco das paredes, né. Mas é muito interessante a posição daquela casa, enfim, toda aquela região ali. E foi onde eu conheci o Pedro China, né, que tu viesse a conhecer em seguida, e que foi chave, assim, para a tua pesquisa. Fala rapidamente, assim, dessa casa e o que que tu sabe dela, da ocupação dos moradores originais. Então, Jorge, vamos falar um pouquinho então sobre aquela casa de pedra lá nesse tempo que você me pediu aí. Aquela casa de pedra lá, Jorge, depois de bastante estudar esse assunto aí, deu para estimar ela, para o início da construção dela, por volta de 1868, que na realidade, é, em- pelas pesquisas, a gente chega como responsável pela edificação daquela casa, foi o Manuel Militão e a Gertrudes. Eles, na realidade, Manuel Militão e Gertrudes, eles são filhos do Manuel Rodrigues da Silva e da Cândida. A Cândida, na realidade, é filha do Alferes e da Jerônima. E o Manuel é o filho do outro Alferes, o José Rodrigues da Silva e da Perpétua. Então, na realidade, o Manuel e a Gertrudes, a linhagem deles, é essa mais ou menos que eu te falei. A estimativa da casa é por volta de construção da casa é por volta de 1868. Por que que qual foi o indicativo que na realidade forte levou para essa datação? É quando eles por volta do anos que eles casaram. Aquele tempo, na realidade, quem casava queria uma casa. Então, ele, como moradores ali daquela região, né, o Manuel e a Cândida são gente da região. O Manuel morava do lado norte do rio Mampituba. Eles edificaram aquela casa e lá eles tiveram, assim, os filhos deles todos, que foram 14. Tem essa história também contada no livro, né? Aquela casa ali, aquele local, ele é na realidade uma parte da grande sesmaria do chamada que o pessoal chama de sesmaria dos Rodrigues, né? Mas que na realidade era de Luciano. Luciano na realidade era outro, era irmão do Manuel, né? Então aquela propriedade toda ali era do Luciano e da Esmênia. E acabou vindo cair ali a propriedade na parte da sociedade que era do Manuel. Essa grande sesmaria, então 50% era do Luciano e os outros 50% era do Manuel. O Manuel deixou então aquele terreno da parte do morro ali da invernada pro Militão e a mulher dele, a Gertrudes. E desse grupo do Militão e da Gertrudes que descende o Pedro China, não é? Na realidade, durante a vida do Pedro China, em determinado momento, acho que ele se viu apertado ali, aquela parte da ponta da lagoa onde tem as ruínas hoje, ele acabou vendendo. E isso gerou para ele e para a parte patrimonial, consequências assim enormes, Jorge. Muito longo até para contar, mas é mais ou menos essa a história da casa, tá bom? Então, meu amigo, agora a gente cruza o Mampituba e vai para a parte sul, para o lado da face sul do Mampituba, onde um alferes, Manuel Ferreira Porto, muito antes dessa casa em ruínas ali do Sombrio ter sido construída, ele se instala no morro, hoje conhecido como Morro do Farol, e edifica uma pequena casa que é a mais antiga de toda a nossa região aqui. E sobre essa casa tu te debruçasse por muito tempo, gerasse o livro, né? Marco Histórico de Torres, a casa número 1, lançado em 2018, né? Depois de uma extensa pesquisa. Então, estou pulando por cima do segundo livro para ir direto para o terceiro, de casa a casa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua pesquisa, né? O que foi necessário para identificar, né, o processo de construção dessa casa e um pouco da história dela.
Antes da gente responder sobre a casa número um, vou completar um pouquinho sobre o texto anterior e dizer que aquela terra do Luciano e do Manuel, do lado norte, é conhecida como Sesmaria dos Rodrigues. Mas a bem do fato histórico, é interessante deixar registrado, Jorge, que na realidade ela nunca foi uma Sesmaria do Luciano e do Manuel. O Luciano e o Manuel nunca foram sesmeiros. Na realidade, o sesmeiro foi o primeiro que recebeu a sesmaria em 1755. O Manuel e o Luciano são segundos proprietários. Então, queria deixar esse registro aí, que é uma coisa eu acho que importante para ficar lançada aí para você, tá? Essa questão da casa número um, Jorge, em relação à edificação dela, o que a gente pôde recolher mais ou menos, a pesquisa, ela tratou é, de três partes fundamentalmente. A parte antiga, que foi muito detalhada, primeiramente, foi o primeiro, na realidade, que falou sobre ela, foi o Mário Cras Borges. Depois do Mário Cras Borges, o professor Ruschel. E o Diderot, ele simplesmente continuou essa história desses dois historiadores anteriores. Ele, então, motivado pela situação, pela ligação familiar, emocional com a casa número um, eu, Diderot, eu resolvi investir nessa pesquisa. Então, em relação aos fatos anteriores deles, eu documentei tudo aquilo com precisão assim acadêmica e lancei lá no livro, né? E também tem uma parte nova, muito rica, que não foi desvendada pelos outros dois e que eu tive a oportunidade de trabalhar e deixar documentado, né? Principalmente no que diz respeito à fase de pós-falecimento do Alferes Ferreira Porto, que a sucessão ocorreu e que veio, na realidade, eu documentei o segundo lançamento até por volta de 1856, quando, na realidade, os dois irmãos, os filhos do Alferes, fez parte do inventário de um deles. Então, eu consegui marcar esse ponto da passagem lá do Ferreira Porto para os dois filhos dele, né? Depois, um aparecimento dela lá por volta de 1890, por aí, mais ou menos, em relação a um mapa muito antigo que eu encontrei, que falava do Porto de Torres, aonde eu garimpando lá, de uma hora para outra, eu enxergo, na realidade, como se fosse uma fotografia, na realidade, do alto da Torre Norte, e que ali aparecia a delimitação direitinho e a casa número um ali naquele local. Há outro fato importante da construção da casa, para a gente dizer, é que foi uma construção progressiva, né, Jorge? Uma casa de estilo português, a partir da primeira década de 1800, né? O responsável, então, é o Alferes Ferreira Porto, e ele regularizou aquela casa lá por volta de 1816 com título de chão. E aí foi mais adiante, 120 anos depois, ela foi vendida para outros dois proprietários. E a sucessão desses dois outros proprietários é que hoje disputam a casa aí com os posseiros, os ocupantes, na realidade, da casa. Então a estrutura é mais ou menos essa. Dentro desse contexto da casa tem uma parte muito importante que o professor Ruschel deixou escrito nas crônicas dele, que para se reconhecer a casa número um e a estrutura dela como verdadeiro patrimônio histórico, só faltava um laudo técnico. E esse laudo técnico eu providenciei, Jorge. Eu fui, pesquisei, a pessoa mais qualificada que eu encontrei no Rio Grande,
eu contratei essa pessoa e essa pessoa fez um laudo técnico sobre a casa número um, muito preciso, muito rigoroso, e é uma pessoa super especializada e um currículo inventável. E este inventário dele, como ele é arquiteto e especialista nas causas patrimoniais, eu tive a parte que interessava, que cabia para colocar dentro do livro, eu coloquei e deixei lá tudo registrado, mais ou menos, tudo fazendo a citação ao trabalho técnico dele. Essa parte histórica, então, minha do livro, mais a parte técnica, o laudo técnico que foi contratado, motivou, na realidade, atender os requisitos do IFAI para que eu pudesse pedir o tombamento da casa número um. Me chama muito a atenção, e de muita gente, né, a minúcia, o rigor acadêmico que tu tens para levantar, apurar todos esses dados, né? Em relação à casa número um, por exemplo, né, foi fundamental para sustentar, né, essa ação que o Ministério Público moveu contra a prefeitura, fazendo com que a casa fosse tombada, ainda que compulsoriamente, né, e minimamente protegida, esperando uma restauração que sabe-se lá quando vai vir, né? E aí isso me traz necessariamente para a igreja, né? Que tu fazes questão de designar como a igreja de São Domingos das Torres, né? Que a gente está aqui no coração da cidade, né? A cidade nasceu aqui, aqui estão os prédios remanescentes, que também, com exceção da igreja e agora a casa número um, sofrem de um descaso assim histórico, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo que gerou no tombamento, né? Do histórico de maus cuidados em relação a essa casa, enfim, do centro histórico aqui. Pode te estender um pouquinho mais nessa explanação aqui, porque é muito pano para manga, né, amigo? Jorge, essa parte do descaso, usando palavras suas aí, em relação ao patrimônio material aí da cidade, não só material, e material também, o patrimônio paisagístico, é, é uma das características marcantes, na realidade, desse governo que esteve aí por 8 anos, né? E que por opção própria, uma opção política, por opção política, resolveu dar esse tratamento diferenciado, deixando a parte de cultura e a parte de patrimônio histórico, paisagístico e correlatos lá no final da fila, ou seja, não dando prioridade. Mas essa responsabilidade não cabe só a, a, a esses que foram eleitos e permaneceram por 8 anos, né? Do executivo. Cabe também responsabilidade por aqueles que estiveram lá no legislativo, né? Porque eles, na realidade, trabalharam junto com o executivo no sentido de produzir os efeitos que eles desejavam e não o que eram necessário para proteger esse patrimônio. Isso para mim, inclusive, um dos maiores danos, não é? Que eles colocaram a parte pessoal desse grupo, tanto do executivo quanto do legislativo, na frente dos interesses da comunidade, né? E à frente desses interesses da comunidade, esses dois grupos, tanto do executivo quanto do legislativo, se associaram à parte comercial dos construtores, na realidade, que propiciam aquilo que eles chamam de desenvolvimento é, da paisagem como um todo e onde as torres, né, como patrimônio natural, vão sendo anulados e vão nascendo outras torres, que são as torres de concreto abjetas, descontroladas,
descontroladas, eu digo, não que eu seja absolutamente contra elas, mas elas foram em conluio colocado em lugares indevidos, em lugares históricos. Você falou da igreja, você falou da casa número 1, você falou ali daquela praça. Aquilo ali, Jorge, aquela praça, ela representa o marco zero, na realidade, do núcleo urbano da cidade. Aquela praça é o marco zero do núcleo urbano da cidade. Ela é composta pelo documento mais antigo, que é a casa número 1, que foi edificada progressivamente a partir da primeira década de 1800, e que nesta própria casa, com a visita do Bispo Coutinho em 1815, foi decidida a construção da igreja, e que posteriormente, em 1820, com a passagem do Saint-Hilaire, ele esteve no lugar e ele viu que essa obra já estava começando e já existia ali os fundamentos de uma obra que viria ser a capela inicial, que foi inaugurada, entre aspas, em 1824. Então, esse é o centro, né? Se na realidade existisse um pelourinho para ser colocado aí na cidade, esse pelourinho ele seria colocado nesse intervalo, após, na realidade, a igreja edificada, colocado na frente dela, provavelmente entre a casa número 1 e a igreja. E que depois, mais adiante, com o surgimento da intendência em 1890, quando a cidade começou a se estruturar, 1890, quando a cidade começou a se estruturar, restam hoje essas escadas que sobem em direção à casa número 1 em relação à igreja. Isso representa o fundamento histórico, na realidade, de uma sociedade que foi estruturando como núcleo urbano aí, né? Então você vê que só de se falar nisso é algo emocionante, né, Jorge? A gente olhar isso com esses olhos que eu estou emprestando aí para você e que eu sei que você também vê essas coisas todas que eu estou falando, mas vê também o descaso, por outro lado, de pessoas que não tem, que se dizem que têm sentimento em relação ao lugar, mas não tem pertencimento, na verdade, porque anulam, na realidade, essa referência histórica tão necessária até para as futuras gerações, né? Então, diante desse caso todo constatado, eu vim desde 2018 trabalhando isso a nível administrativo, com a ajuda de muitas pessoas aí da cidade. Você, o Rony, outros tantos, o Bento Barcelo, que tanto me ajudou, e que o município não deu resposta nenhuma, na realidade, ao oferecimento meu pessoal e o do Centro de Estudos Históricos de Torres, de prover o município de uma lei de preservação do patrimônio cultural que não existia na ocasião. E eu, diante de todos esses acontecimentos todos, eu fiz uma notificação, então, ao Ministério Público, no virar do ano de 2021, e que veio resultar uma ação civil pública de antecipação de tutela, com a imposição, através da Justiça, dando para o município a responsabilidade de proteger a casa com um tombamento provisório, né? E mesmo assim, é uma coisa assim, surreal. O município recorreu dessa antecipação de tutela e entrou com um recurso na segunda instância, no TJ do Rio Grande do Sul, tentando rever essa condição, uma condição absolutamente visível, super documentada, irrepressível, que ninguém colocou um defeito até hoje, negando, na realidade, aquilo que a casa número 1 representa para a história da cidade, né?
e não tiveram provimento, né? Absolutamente provimento. Só restou então uma opção, que fazer o tombamento, que nem eles fizeram, conforme a justiça mandou, um tombamento provisório, né? E que é provisório, mas é um tipo de tombamento, né? Para efeito de causa, o tombamento provisório é igual a um tombamento definitivo inscrito no livro tombo, não é verdade? Pois então, tu te referes, né, a uma palavra que é simbólica, né, em todo esse quadro aí, né, que é o pertencimento. Essa, essa diluição da percepção do lugar, do pertencimento, né, isso abre portas escancaradas para essa invasão, né, de edificações que não dialogam com o lugar, né? E o tombamento é um recurso, é um instrumento que, enfim, é fundamental, né? E aí a gente vai para o lado ali, vamos voltar agora, fazer o caminho de volta para o teu livro anterior e dar uns passos para o lado e entrar na igreja ali, né? A Igreja São Domingo das Torres. Esse livro tu lançaste em 2017, mas antes disso eu tive a oportunidade de ir no Ecos de Angola, num evento lá organizado por eles, de te ouvir falar, eu fiquei fascinado assim pela história que tu contou e pela forma muito interessante como tu colocou, né, a questão toda do escravagismo aqui na região, como essa história foi encoberta, como ela ainda respinga hoje em vários comportamentos, em atitudes que de alguma forma a gente pode interpretar, né, como uma realidade ainda não superada. Conta um pouquinho dessa tua pesquisa e do que tu encontraste nos arquivos da Igreja São Domingo das Torres. Jorge, você me pergunta então sobre o livro de 2017, O Memorial dos Negros, né? Você me pede para falar um pouquinho sobre o que eu encontrei na igreja e sobre a pesquisa, né? Mas eu encontrei outras coisas além da igreja e eu vou falar primeiro para você e vou tentar encadear, né? Esse livro, na realidade, Jorge, ele parte de uma constatação constrangedora, Jorge, que encontrei na sociedade da região das Torres, de valorização desproporcional do elemento branco e da ancestralidade germânica, fazendo um silêncio absoluto em relação aos negros e negras e seus descendentes, Jorge. Exatamente isso que eu estou falando para você. O que eu encontrei na realidade na igreja? Na igreja eu encontrei as fontes, na realidade, das fontes que me permitiram escrever esse livro, né? É super interessante porque a primeira vez que eu li o livro do Marco Antônio, que fez um trabalho maravilhoso de preservação, Marco Antônio Velho Pereira, genealogista aí de Torres, mora em Osório hoje, ele fez um trabalho copiando os registros à mão, um por um, dos primeiros livros de São Domingos das Torres. Só graças a eles nós tivemos acesso a esses registros. A igreja nunca divulgou esses registros. Através do Marco Antônio nós conseguimos desvendar os meus passados, os passados de tantos outros aí, da nossa ancestralidade. E dentro dessa ancestralidade também estavam os negros e negras que fazem parte da sociedade e da cultura local. O Marco Antônio escreveu escreveu esse livro maravilhoso, com esse trabalho todo, e valorizou, na realidade, supervalorizou a ancestralidade germânica, cara. Foi o que mais me tocou. E ele não disse uma palavra sobre os negros e negras que faziam parte, na realidade, desses registros como um todo. Esse foi o ponto de partida, Jorge, para mim chutar esse livro para cima, com essa indignação toda que eu estou querendo passar um pouco da emoção para você. Então, Jorge, esses registros da Igreja Católica, que foram compilados pelo Marco Antônio,
me permitiram ir lá dentro desse livro e garimpar, linha por linha, todo a negritude, os negros e negras que faziam parte desse processo histórico das Torres, Jorge. Isso é uma coisa assim maravilhosa em termos de pesquisa. Mas eu não fiquei só nesses registros da igreja, Jorge. Eu fui para as compras e vendas, liberdades, alforrias, um trabalho de uma pesquisa enorme, e me utilizei das fontes do APERJ, do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, e, do, e foram a base, na realidade, de sustentação para que eu pudesse ter esse olhar diferenciado sobre na realidade, os negros e negras, né? Então, o Memorial dos Negros dessa região das Torres foi uma pesquisa pioneira publicada em 2017, destinada a organizar e apresentar os dados sobre os escravizados e escravizadores, senhoras e senhoras da região das Torres. O estudo abrange mais ou menos assim, no geral, Jorge, já estou passando dos 3 minutos, a chegada dos negros e negras no período colonial e imperial, suas interações com a comunidade católica, protestante, luso-brasileira, germânicas, até a proclamação da República. A influência de vínculos de ascendência ou ausência no passado, presente e futuro da região. O trabalho destacou também, Jorge, temas pouco explorados localmente, como censo populacionais e origem dos habitantes, né? Participação dos imigrantes, incluindo escravizados e livres, o termos como cativo, africano, escravo, alforria, libertos, entre outros. Ainda se valendo de uma história anterior, um relato muito consistente de uma princesa africana que foi escravizada localmente por um pastor protestante. E a genealogia dela, né? E ainda, como essa genealogia dos negros, como a genealogia aconteceu, para acontecer, na realidade, aquilo que é muito Brasil, a mescla, na realidade, a miscigenação de negros ao longo do tempo, Jorge, e que é, muitas vezes, bastante esquecida. Após todo esse trabalho todo, eu achei que era justo sistematizar a pesquisa e estruturar na forma de um memorial, né? Destacando a contribuição de negros escravizados, negras, seus descendentes e dos escravizadores, senhoras e senhoras, para a formação da região. E ainda, muito legal para mim pessoalmente, como autor, foi ter sido reconhecido como referência na Biblioteca do Congresso Americano, através da Embaixada dos Estados Unidos, e uma citação, duas citações, três, na trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. É mais ou menos isso, Jorge. Passou um pouquinho, chegamos aos 6 minutos, mas foi a menor síntese que eu podia fazer dedicada a esse tema tão importante para mim, principalmente do que eu constatei e continuo constatando na região. Meu amigo, te ouvindo falar todas essas coisas, né? E percebendo o quanto ainda tem para se falar, para se pesquisar, que isso aí daria mais um dia inteiro só de conversa, né? Dá uma revolta, né? Como tudo isso foi sistematicamente empurrado para baixo do tapete, com a pior das intenções, né? Como tu disse, né? De beneficiar interesses privados em detrimento do coletivo. Isso tudo é muito revoltante, né? E, enfim, a injustiça é revoltante, né? Essas vozes do passado precisam ser ouvidas, né, meu amigo? E elas, de alguma forma, se movem no propósito, assim, de pessoas como tu, né, que está super empenhado em resgatá-las, né? Eu só quero, então, te agradecer e te jogar a bola para que tu dê as tuas impressões finais, assim, da conjuntura, né, do teu papel como pessoa que, a partir
de uma certa idade, né, eu acredito que já aposentado, né, começou a se debruçar sobre esse manancial todo aí que precisa sobreviver na nossa memória, né. Então eu te agradeço, te dou os parabéns. Te agradeço principalmente, assim, pelo papel que tu vem desempenhando aí de ser um referencial tão, persistente, tão competente, assim, no na tua busca aí, que eu acredito e espero que vai atingir muito mais pessoas do que tem atingido até agora. Muito obrigado, amigo. As considerações finais, Jorge, elas começam assim por, em primeiro lugar, por ter sido lembrado. É muito legal ser lembrado, é muito legal ser disponibilizado um espaço para que a gente possa falar um pouquinho, um pouco mais perto, né? Mais perto do coração, mais perto dessas ligações de afetividade, mas não só delas, das nossas dificuldades também, né? Que o mundo todo, a vida, é tensão o tempo todo, né? A vida sem tensão é a morte. Já dizia alguém por aí, né? Então, o primeiro agradecimento por ter sido lembrado, né? E o segundo é por ter aprendido muito, Jorge, com os meus trabalhos, com as minhas pesquisas, Jorge. Eu aprendi muito, Jorge, sobre esse espaço que eu escolhi para trabalhar. Mas não só sobre isso, né? Só sobre esse espaço. Eu acabei aprendendo sobre a história do Rio Grande, né? Eu fui lá nas origens. As minhas origens são dos primeiros navios que chegaram em Rio Grande, os meus antepassados, né? Eu tenho duas antepassadas no primeiro livro da Igreja Católica no Rio Grande do Sul. Ela tava lá as duas, filha do Ferreira Porto pai, né? Que depois se deslocou para Porto Alegre, essa coisa toda, né? Então, é uma história comprida. E ela veio se desenvolvendo, né? Então, e eu aprendendo junto. E continuo aprendendo todo dia. Eu sou muito agradecido por isso, né? É alguma coisa muito nova na minha vida e que me enriqueceu muito. E que 3 minutos, 9 minutos é muito pouco, Jorge. Sou muito agradecido também, Jorge, por ter convivido com pessoas muito diversas, sabe? Essa diversidade, na realidade, como eu sou muito crítico, isso aparece muito para mim, sabe? E talvez daqui a pouco eu consiga ver algumas coisas, porque estou enxergando as florestas das torres, né, Jorge? Quando a gente está lá no meio das árvores, fica difícil, né, meu amigo? Então, passando lá para a conjuntura, cara, a conjuntura é bastante decepcionante com a dinâmica da sociedade e da cultura, que estão, meu amigo, repaginando as torres, meu amigo. É isso aí. Se essas ancestralidades, se essas princesas que foram escravizadas, se esses Ferreira Porto, se esses Lucianos, se esses tantos outros por aí não forem lembrados e não se fizer um link com o presente, que nem eu fiz nesse meu último livro, cara, isso tudo vai estar perdido, Jorge. Isso é, no meu entendimento, decepcionante, meu amigo. As torres estão sendo repaginadas, cara. E essa opção política de fazer isso está provocando um dano na sociedade e na cultura, Jorge. Meu papel, Jorge, eu me entendo como um papel responsável, meu amigo, em todos os sentidos. Como cidadão, tenho aplicado todas as minhas competências para entregar o melhor que está ao meu alcance, meu amigo. E ainda é, um sentido de estar é, mobilizando outras pessoas e exigindo cidadania, Jorge. Né? Isso é um trabalho muito duro, Jorge. Né? Você fazer apontamento para outros e conviver com
um ambiente super negacionista como eu encontrei, é terrível. Mas assim, eu digo para você que eu me sinto absolutamente responsável. Não perdi cabelo porque não tinha mais, mas absolutamente responsável. Muito obrigado pela sua atenção aí, Jorge.